Sabe quando a gente decide mudar um hábito e, de repente, tudo dá errado? Pois é, o livro Hábitos Atômicos, do James Clear, tem uma visão bem interessante sobre isso. Ele diz que o segredo não é ter uma força de vontade de ferro, mas sim fazer pequenas, minúsculas mudanças que juntas criam resultados gigantescos. Vamos mergulhar nessa ideia e ver como isso funciona na prática? Então, vamos começar com a pergunta que todo mundo se faz. Por que é tão difícil mudar? Parece que todo começo de ano é a mesma história, né? A gente faz um monte de resoluções, mas elas não duram muito. É uma frustração bem comum, mas a resposta que o livro dá para isso pode surpreender. E aqui está a ideia principal do livro, olha só. Se existe uma dificuldade em mudar hábitos, o problema não está na pessoa. O problema está no sistema. Não é falta de motivação ou de vontade. Se um hábito não engrena, é porque o método, o sistema que se está usando, está falhando. É uma ideia que tira um peso enorme das costas, não é? Ok, então se a culpa não é da gente, onde está o erro? Muitas vezes o erro está no nosso foco. A gente se prende a metas gigantescas, a resultados que parecem inalcançáveis, e é exatamente essa pressão que acaba nos paralisando antes mesmo de começar. E essa frase resume perfeitamente a questão. Não adianta só ter objetivos ambiciosos. No fim das contas, a gente não alcança o nível dos nossos objetivos. A gente cai para o nível dos nossos sistemas. O segredo não é ficar sonhando com a linha de chegada, mas sim construir um caminho sólido para chegar até lá. Mas como é que se constrói esse caminho? A resposta é o coração do livro. O incrível poder das pequenas melhorias. A ideia de melhorar apenas 1% a cada dia. Pode parecer quase nada, né? Mas o efeito acumulado disso é impressionante. Vamos pensar um pouco no nome do livro. Hábito, claro, é uma rotina, algo que se faz sempre. E atômico. Pense num átomo, uma unidade minúscula, a base de tudo, mas, ao mesmo tempo, uma fonte de um poder imenso. Essa é a ideia. Ações pequenas, quando feitas de forma consistente, se tornam os blocos de construção de uma mudança gigantesca. E essa talvez seja a melhor metáfora de todas. Hábitos são como os juros compostos do desenvolvimento pessoal. No começo, a diferença é quase imperceptível, mas, com o passar do tempo, o crescimento se torna exponencial. O grande desafio é ter paciência e manter a consistência. Certo, a teoria faz todo sentido, mas e na prática? Como se faz isso? Bom, o livro nos dá um método bem claro e poderoso, que são as 4 leis da mudança. É basicamente um guia, um passo a passo para criar um bom hábito ou se livrar de um ruim. Para criar um bom hábito, a receita é essa. Primeiro, torne-o óbvio, visível. Segundo, torne-o atraente, desejável. Terceiro, torne-o fácil, simples de fazer. E por último, quarto, torne-o satisfatório, recompensador. Pense nessas leis como alavancas que a gente pode usar para direcionar o nosso comportamento. E o mais legal é que a lógica funciona perfeitamente ao contrário. Para se livrar de um hábito ruim, é só inverter tudo. Torne-o invisível, esconda os gatilhos, torne-o desinteressante, torne-o difícil de executar e, por fim, torne-o insatisfatório. É um sistema brilhante justamente por ser tão simples e simétrico. Ok, a teoria é ótima, certo? Mas como é que a gente começa? Vamos ver agora 2 técnicas super práticas, que dá para começar a usar hoje mesmo, para colocar essas leis todas em ação. A primeira técnica é o empilhamento de hábitos. A ideia é muito simples, conectar um hábito novo a um que já existe. A fórmula é: depois de hábito atual, eu vou novo hábito. Por exemplo, depois de escovar os dentes de manhã, eu vou meditar por 1 minuto. Um hábito serve de gatilho para o próximo. A segunda é a famosa regra dos 2 minutos. A ideia é que qualquer hábito novo deve levar menos de 2 minutos para ser feito. O objetivo aqui não é o resultado final, mas sim dominar a arte de começar. Ler todo dia se transforma em ler uma página. Correr 5 quilômetros vira calçar o tênis de corrida. A gente torna o início tão fácil, mas tão fácil, que fica quase impossível dizer não. E agora, a gente chega na parte que, na minha opinião, é a mais profunda de todas. Porque, no fim das contas, hábitos não são apenas sobre o que a gente faz, eles são sobre quem a gente se torna. É aqui que a conexão entre as nossas pequenas ações e a nossa identidade fica muito clara. E essa é, talvez, a mensagem mais poderosa do livro. Cada ação que tomamos é como um voto para o tipo de pessoa que desejamos ser. Ler uma página é um voto para se tornar uma pessoa leitora. Fazer 1 minuto de exercício
é um voto para se tornar uma pessoa ativa. Os nossos hábitos vão construindo a nossa identidade, um voto de cada vez. E é com essa pergunta que a gente encerra. A grande mudança não acontece da noite para o dia. Ela acontece com o primeiro passo, por menor que ele seja. Então fica a reflexão. Qual vai ser o seu primeiro voto? Qual pequena atitude hoje vai começar a construir a pessoa que se quer ser amanhã?